há sempre tempo para que na adolescência muita coisa se possa fazer. É o quê então? Que fase é esta? Eu vejo que é uma das coisas mais difíceis de pôr em prática. E isso gera muitos conflitos. Porque aquele sistema familiar precisa de entender. E isto é uma coisa muito triste. E eles estão a descobrirem-se a eles próprios pela primeira vez numa série de coisas, e nós também. Quando na tentativa de quererem o melhor estão a fazer pior. Mais do que a concordância, muitas vezes andamos à procura da ligação. E aqui é que é um grande desafio. É fácil amar quando as coisas vão ao encontro daquilo que nós queremos. Claro que nós falhamos, estamos sempre a falhar, mas voltar sempre a esse princípio. O silêncio é mesmo das coisas mais angustiantes. Às vezes mais vale um conflito declarado do que uma boa dose de silêncio. Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também. Sim, como te estava a dizer, é uma fase de desenvolvimento que muitas vezes não é tão falada. Focamos muito nas crianças, na infância, que obviamente é muito importante porque é uma fase estruturante para a formação de futuros adultos, mas a adolescência também é. Também é uma fase muito, muito importante e que acaba por ser uma continuidade dos alicerces que tentamos construir na infância. E que quando esses alicerces não são assim, não conseguimos perceber que podem não ser assim tão positivos por uma série de circunstâncias, há sempre tempo para que na adolescência muita coisa se possa fazer. Chegamos à adolescência e parece que há até uma certa desistência, como se o trabalho já estivesse feito, e há um afastamento muito grande de nos conectarmos mais com a adolescência. Olha, eu acho que em primeiro lugar é importante desmistificar um bocadinho aquilo que é a adolescência. Nós, quando falamos na adolescência, isto é muito generalizado, tendemos a colocar essa fase como algo muito terrível. Eles vêm tornar-se muito complicados, são muito resmungões, passam por coisas muito difíceis, querem tudo à maneira deles. Enfim, temos uma visão, e se fores a ver, não é muito comum, de que é uma fase muito difícil. E eu acho que é mesmo importante desmistificar isto, que pode ser uma fase mesmo extraordinária na vida, nomeadamente dos pais daquele jovem, em que estão a conhecer verdadeiramente no que é que está a assentar a pouco e pouco a personalidade dele. Portanto, não tem que ser algo assim tão difícil. Se já partirmos desse princípio de que a adolescência é uma fase difícil, já estamos a criar a realidade para que seja uma fase difícil e para estarmos constantemente a confirmar essa nossa ideia. E se não estivermos preparados para ver a nossa criança como um ser que no fundo é independente de nós, precisa muito de nós, mas é outro ser diferente de nós, esta transição vai ser muito mais difícil, claro, vai ser muito mais complicada, porque nós vamos assistir a um jovem ou uma jovem que vai começar a ter as suas opiniões, vai começar a afirmar as suas ideias, vai começar a ter os seus quereres de uma forma muito mais vincada, sem que nós facilmente consigamos chegar lá e manipular. Nós sabemos manipular as crianças, não é? Há que sermos sinceros. Não é difícil manipulá-los, seduzi-los, de maneira a que eles vão ao encontro daquilo que nós queremos. Já vão tendo as suas personalidades, mas é fácil darmos a volta. Com o adolescente já não é assim. Então eu acho que, em primeiro lugar, é isso. É desmistificar a ideia de que a adolescência é difícil e ter esta capacidade de ver logo na infância, e depois será mais fácil também na adolescência, de que aquele ser é um ser diferente de nós, é um ser individual, e que tem direito a existir para além daquilo que são as nossas crenças, daquilo que são as nossas expectativas. Portanto, no fundo, aceitarmos como seres que mais cedo ou mais tarde vão precisar de se diferenciar de nós
E se, Exatamente. não é? E se pela sua imaturidade natural, tem a ver com o nosso sistema e com nós, como seres humanos, temos crias muito imaturas e que têm uma infância longa e que passa muito por essa identificação, na adolescência é isso mesmo que vem, não é? Sobretudo a diferenciação. Ana, eu estava aqui com muita vontade de, ok, então bora lá desmistificar a adolescência enquanto fase difícil. Então como é que a poderíamos caracterizar? Ok, não é difícil, não é? Mas é o quê então? Que fase é esta? Sim, a questão da diferenciação, que estavas a falar, é mesmo fundamental e é expectável e é saudável que o adolescente precise de criar as suas próprias normas, os seus próprios valores e que estes tenham que assentar numa espécie de oposição dos pais em algumas coisas. Ou seja, não é tudo aquilo que nós somos, ele vai precisar de ser o oposto, não é isso que eu estou a dizer, mas é natural que eles tenham que ter uma série de coisas em relação a nós que realmente se diferenciem para que eles também possam encontrar o seu lugar no mundo. Nem que seja para testarem o contrário e para depois poderem até verificar que a forma como os educamos e aquilo que são os nossos valores até são aqueles que lhes fazem sentido. Mas eles não podem perceber isso se eles não experimentarem o contrário. Então, na adolescência, há uma necessidade de experimentar. Como, no fundo, todos nós. Nós não conseguimos perceber uma série de coisas sem ser através da experiência. Nós estamos sempre a dizer que a teoria não chega. Temos que passar pela experiência. Então, eles também têm que passar pela experiência, nomeadamente do oposto daquilo que lhes ensinamos, para tomarem as suas próprias decisões. E, portanto, essa experiência e termos a capacidade de os deixar experimentar, eu acho que é mesmo das coisas mais difíceis, porque tendo nós já tido a nossa própria experiência, queremos muito poupá-los a uma série de coisas que de fora já achamos tão óbvias que lhes vão acontecer. Mas esta capacidade de estarmos mais de fora, numa atitude acolhedora quando eles precisarem, de rede, de suporte, mas de os deixar experimentar e de os deixar viver as coisas por eles próprios, para que aquilo fique realmente interiorizado, eu vejo que é uma das coisas mais difíceis de pôr em prática. E isso gera muitos conflitos, porque efetivamente o adolescente precisa de passar por essas experiências, precisa de perceber por ele próprio, e muitas vezes nós acabamos por querer impedi-los de o fazer. No entanto, também não generalizar. E os adolescentes, tal como as crianças, têm diferentes tipos de energias. E há adolescentes que precisam de correr mais riscos, têm necessidade, para se conhecerem melhor, de correr mais riscos, de experimentar coisas diferentes, de sair mais, de conhecerem mais outros jovens, enquanto que há outros que precisam de mais solitude, precisam de coisas mais calmas, precisam de sentir mais segurança. Portanto, também não podemos associar a adolescência a uma fase em que todos eles precisam de passar por imensos riscos e por imensas experiências. Claro que há coisas mais ou menos comuns que nós podemos falar sobre as transformações deles, até ao nível hormonal, até ao nível biológico, não é? Essa é uma fase em que há uma série de transformações também a esse nível, mas depois depende também de cada um. Depende do que cada adolescente é, para também sabermos dar uma melhor resposta ao que aquele adolescente precisa e ao que aquele sistema familiar precisa de entender. Porque, independentemente do adolescente já ser mais crescido, digamos assim, na minha perspectiva, a responsabilidade de tentarmos chegar àquele adolescente é sempre mais dos pais. Ou seja, continua a não ser uma coisa equiparada de igual para igual. E o adolescente, por estar mais crescido, faz com que os pais muitas vezes entrem nesta ideia de, ok, agora ele também já tem a responsabilidade, agora ele também já está a ser um adulto. Não é. Aliás, nós sabemos, do ponto de vista neurológico, é mais ou menos aos 24 anos que eles saem da adolescência. Exatamente. Mas nós também parece que trazemos esta ideia lírica de que, pela nossa experiência de vida, podemos passar assim, um género de um testemunho aos nossos filhos e fazê-los avançar na experiência de vida sem ter que passar pelo que nós passamos. Exatamente. Evitar sofrimento, evitar etapas que, como já as passámos, achamos que é o nosso dever
eles não passem pelo mesmo. Exato. Só que eles não são os mesmos. Exato. E confia em mim, não é? Que eu já fiz isto, confia em mim, confia na minha aprendizagem. Esquecendo que a aprendizagem tem que ser feita aprendendo e não é só... Exatamente. Essa experiência pode ser super útil. Atenção, se formos pais conscientes, nomeadamente de nós próprios e daquilo que foi a nossa própria experiência, e se tivermos essa capacidade de refletir sobre aquilo que nos aconteceu, que muitas vezes também não o fazemos, é olharmos para o adolescente que fomos, para a criança que fomos e conseguirmos também entender o que é que nos aconteceu. Claro que isso pode ser muito útil em termos de conselhos, em termos de falar com os nossos filhos abertamente sobre como é que foi o nosso percurso e aquilo ficar lá para eles como algo que realmente fica num cantinho e que não é ignorado. Não podemos impor que pela nossa experiência eles já não façam determinadas coisas ou façam determinadas coisas. Isso é que é um grande erro, porque isso vai inevitavelmente afastar o adolescente de nós. Porque ele vai ter na mesma que fazer o caminho dele, isso é certo. Então, ou estamos mais incluídos ou estamos mais afastados. E isto é uma coisa muito triste que acontece muito entre pais e filhos, os pais deixam de conseguir aceder aos filhos, os filhos deixam de conseguir conversar com os pais, porque sentem que se o fizerem, vão ter logo ali uma série de moralismos, argumentações, conselhos, os pais partem logo para aí, e o que é que nós fazemos se formos ter com um amigo, nós adultos, estamos a falar-lhes de algo que estamos a passar e ele desata ali a dar-nos uma série de conselhos ou sermões sobre aquilo que está a acontecer connosco. Da próxima vez vamos desabafar com esse amigo. Vamos afastar, não nos sentimos compreendidos, não nos sentimos vistos, não nos sentimos, não sentimos que houve empatia por aquilo que estamos a tentar explicar. Portanto, se o nosso amigo nos der um conselho, mas numa base de entendimento, compreensão e compaixão pela nossa experiência, ele pode não concordar, e nós não temos que concordar com tudo enquanto pais. Ele pode não concordar, mas pode não concordar de uma forma em que acolhe aquilo que nós estamos a dizer e compreende verdadeiramente e genuinamente aquilo que nós estamos a dizer. E então nós havemos de querer voltar a falar com aquele nosso amigo. E com os nossos filhos acontece exatamente a mesma coisa. Sim, eu acho que mais do que a concordância, muitas vezes andamos à procura da ligação, não é? E portanto, e dessa escuta, mais do que propriamente estarmos todos alinhados pelo mesmo diapasão, pelos mesmos princípios, os mesmos valores. Ok, eu posso ser quem sou perto de ti, tu podes ouvir as minhas experiências à luz do que me vês em mim e não propriamente à luz daquilo que tu querias que eu fosse ou da tua experiência. Não é? A partir do momento que começamos a moralizar e começamos, eu acho que essa foi uma excelente palavra, Ana Rita. Eu acho que muitas vezes temos essa tendência de moralizar perto dos adolescentes. Constantemente. Nós estamos sempre com uma bandeira de moralização com os nossos filhos. Atenção que as intenções são sempre boas, eu digo isto imensas vezes. Os pais têm sempre boas intenções. Sempre. Eles querem o melhor para os filhos, melhor que ninguém. Não há ninguém que queira o melhor para os filhos do que os próprios pais. Mas não se apercebem que os afastam quando na tentativa de quererem o melhor estão a fazer pior. E é importante teres falado na ligação, porque é outra coisa também que por vezes não está evidente. E nós achamos, pronto, eles já não precisam. A relação, a ligação, o tipo de relação que estabelecemos com um jovem é crucial, é fundamental. E eles precisam imenso dessa relação e dessa ligação e sentem-se profundamente sozinhos, muitas vezes, nesta não compreensão daquilo em que eles se estão a tornar. Como se começasse a ser uma desilusão para os pais. Aquilo que eu sou, eles já não gostam. E como eles também ainda não têm maturidade para chegar ao pé dos pais e dizerem, olhem, podem gostar de mim como eu sou, por favor, eu preciso mesmo de vocês. Eu continuo a precisar imenso de vocês, de uma maneira diferente agora. Mas eu preciso muito de vocês. Como eles também não conseguem fazer isto, os pais também muitas vezes não percebem e acham mesmo, ele já não precisa de mim, ele já não quer saber de mim, já não me liga nenhuma. E eles precisam imenso de nós nessa fase. Simplesmente de uma forma diferente, com uma maior capacidade de estarmos atentos de fora, sem nos imiscuirmos tanto, mas nós somos essenciais para a vida deles nessa fase de desenvolvimento. Aquela presença, não é? Olha, eu estou aqui, eu estou-te a ver, eu estou a reparar, não é? Aquela incondicionalidade, numa fase em que eles têm tantos medos de haver rupturas, de perderem amigos, de não conseguirem coisas, ao menos ali, que seja certo.
Também depois aprendermos essa nova linguagem que estavas a sugerir, Ana Rita, que é como é que podemos continuar em ligação com os nossos filhos, sendo que a ligação e a linguagem de ligação e de amor vai forçosamente ter que mudar. Acho mesmo que tem que começar, em primeiro lugar, mesmo com uma genuína curiosidade para irmos percebendo quem está a transformar à nossa frente, de forma que o nosso jovem se está a transformar. É mesmo importante haver primeiro essa atitude de não estar já com uma série de conceitos sobre... Porque achamos que por serem nossos filhos os conhecemos melhor que ninguém e, portanto, já está tudo visto, não é? E eles estão a descobrirem-se a eles próprios pela primeira vez numa série de coisas e nós também. E essa humildade de vermos que não está tudo sabido, eles próprios não sabem e nós também não, é mesmo importante para abrir portas e não para as fechar. E depois a seguir, isso vai-nos trazer algum impacto, certamente, e ou vai mais ao encontro de algo que até estamos a gostar de desbravar aquele adolescente, digamos assim, ou então não estamos a gostar assim tanto porque ele está, sei lá, a ter atitudes, a fazer escolhas que não vão tão ao encontro daquilo que nós aprovamos. E aqui é que é o grande desafio. É fácil amar quando as coisas vão ao encontro daquilo que nós queremos. O desafio, eu às vezes digo isto a pais que estão a ter grandes desafios com os adolescentes, que é, tento ver isto como uma oportunidade, você estar a aprender de uma maneira, a amar de uma maneira que se calhar nunca conheceu. Isto é que é mesmo um incondicional. Porque é tão fácil os nossos filhos irem ao encontro das nossas expectativas e nós termos imenso orgulho neles e sentirmos que o nosso amor transborda na sequência disso. E quando eles fazem escolhas diferentes das nossas, e quando eles têm características que não são as que nós adoraríamos para formar uma amizade com alguém, por exemplo, aí é que o nosso amor é posto à prova, e aí é que há mesmo o altruísmo de eu pus este ser no mundo e ele é dele próprio. Aí é que é mesmo o desafio. Claro que nós falhamos, estamos sempre a falhar, mas voltar sempre a esse princípio de que a responsabilidade é nossa. E nós podemos dizer aquilo de outra forma, que é, olha, eu entendo que realmente tenhas ficado muito triste, revoltado em não ter conseguido cumprir, mas eu não consegui mesmo, e neste momento eu não posso fazer nada em relação a isso. Então só posso apelar a que tu compreendas. E às vezes é tão difícil fazer algo tão simples, sem reativarmos todos os nossos mecanismos de defesa e sem ficarmos tão feridos. Também nos questionarmos porque é que fico tão facilmente ferido. Porque é que qualquer coisa me põe logo, parece que em causa. Se calhar tenho que ser mais segura de mim mesma, até na minha relação com os meus filhos, em geral e na relação com os meus filhos. Vitimizamos-nos e ensinamos-nos a vitimizarem-se. Eu ia dizer isso, que uma das questões da comunicação violenta, uma é a acusação e ficar a cobrar e ficar assim mais na direção do outro, mas também uma forma extraordinariamente violenta de comunicarmos é vitimizando-nos, não é? Sim. E olha que uma das piores de todas, estás a falar nisso e estou-me a lembrar, é o silêncio. Uhum. O silêncio punitivo é uma das coisas que eu assisto em imensas famílias e eu tento explicar àquela mãe, àquele pai, a violência que aquele silêncio é. Porque há pais que acham que por não se passarem, por conseguirem não se passar, então estão a fazer o melhor. E depois, quando tiverem condições para falar sobre o assunto, falam. Mas normalmente quem recorre ao silêncio até nem o costuma fazer. Aquilo depois acaba por se ir dissipando. E a família, como se nada fosse, começa novamente a falar, a pouco e pouco, até que surge outro conflito e volta-se a aplicar o silêncio. O silêncio é mesmo das coisas mais angustiantes. Às vezes mais vale um conflito declarado do que uma boa dose de silêncio. Gera muitos sentimentos de culpa no jovem e uma sensação de exclusão total que traz depois, nomeadamente no futuro, uma série de repercussões na forma como eles vão relacionar com outras pessoas, seja praticando o silêncio com o outro, seja estando constantemente e desesperadamente atrás do outro, a correr atrás do outro, para que ele deixe de ficar zangado porque não conseguem suportar aquela sensação. Portanto, também esclarecer que o silêncio é igualmente violento ou pior do que uma acusação, uma cobrança, uma palavra mais maldita. Sim. Até porque também, além dos sinais que
estavas a referir, não é? Da sensação de exclusão, há uma ansiedade associada em relação ao desconhecido, que é, eu não sei o que é que vai na cabeça daquela pessoa, eu não sei o que é que está a pensar. Perder o amor dos pais, de perder o amor dos pais, que é uma coisa que os pais, para eles é garantido que nunca vai acontecer, mas não está assim tão certo para o jovem, porque se um pai se cala e deixa de lhe falar durante não sei quanto tempo, o que é que vem a seguir? Não é? Sim, esse desconhecido, ter as cartas em cima da mesa, por mais desconfortáveis que sejam, gera a segurança de que ao menos sabemos do que é que estamos a falar, ao menos sabemos o que é que está aqui em jogo, não é? Já percebi. E há sempre uma oportunidade de reparação, estamos sempre a mostrar que ao falar sobre o assunto, lá está, podemos não concordar, podemos ter que dizer coisas que achamos que eles precisam de ouvir, que não vão ao encontro daquilo que eles estão a fazer, mas efetivamente reparando a relação. Sim, e mostrando quem somos também, porque quando estamos a comunicar e a pôr as tais cartas em cima da mesa, também estamos a mostrar parte de nós. E vulnerabilizar-nos, não termos problemas, nós não perdemos a nossa autoridade por nos vulnerabilizarmos. Eles não deixam de nos ver como pessoas que são uma referência por nós mostrarmos que temos fragilidades. E essa é a tal forma de manter a ligação. O silêncio, ao contrário, é o desconecta desconecta totalmente.